alunas do 4º ano. Olá, colegas professores, pais encarregados de educação, familiares e todos os que acompanham as aulas aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Goretti Cruz, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de Ciências Integradas. Portanto, alunos e alunas, arrumem, preparem os vossos materiais para podermos dar início à nossa aula. E aí, já estão preparados? Isso! Vamos ver então o tema da nossa aula de hoje. Hoje, nós vamos passar para um outro tema. Vamos estudar a célula e suas partes. Ora, para trabalhar a célula, ou seja, para falarmos da célula, temos que primeiro definir a citologia. Mas, professora, o que a citologia tem a ver com a célula? Pois bem, a citologia é o ramo da biologia que estuda as células, ou seja, é a ciência que estuda as células, no que diz respeito à sua estrutura, suas funções e sua importância na complexidade dos seres vivos. Quando eu falo de seres vivos, estou a referir ao homem, aos animais e às plantas. Isso. Existem seres vivos que, por serem tão pequenos, não são visíveis a olho nu, ou seja, não são visíveis à vista desarmada, que só nós conseguimos ver esses seres vivos utilizando um instrumento a que damos o nome de microscópio. Portanto, o microscópio é um instrumento dotado de pequenas lentes que permitem ver corpos extremamente pequenos. Alunos e alunas, o microscópio acredita-se que foi criado, ou seja, foi inventado por 2 holandeses fabricantes de óculos. Esses holandeses são pai e filho, o Hans e o Zacarias Janssen. Eles descobriram o microscópio óptico no ano 1590 a 1591 e foi aperfeiçoado por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Ele aperfeiçoou o microscópio no século XVII. Mas como é que isso aconteceu, professora? Robert Hooke é um cientista inglês que, através da cortiça, que é um material usado para fazer rolhas, ele viu alguns compartimentos, os quais deu o nome de células. Esses compartimentos ele viu na cortiça. Vamos ver aqui então o microscópio óptico. Graças a este instrumento, foi possível pela primeira vez uma melhor visualização de estruturas de reduzidas dimensões. Agora que já vimos qual foi o instrumento utilizado para o estudo das células, ou seja, para a visualização da célula, vamos ver então o conceito da célula. O que é uma célula? Ou seja, o que são células? Células são as menores unidades estruturais e funcionais presentes em todos os seres vivos, capazes de efetuar funções essenciais à vida. Alunos e alunas, as células existem em todos os seres vivos.
Estou a falar de que seres vivos? Do homem, dos animais e também isso mesmo, das plantas. As células, de acordo com as suas funções, certo? Possuem formas e dimensões distintas, dimensões diversas, formas diversas, como podemos observar nas imagens abaixo. Aqui temos 3 imagens. São células do homem. Temos a primeira imagem, que é o neurônio, não é? Células estreladas. Observem bem o formato desta célula. Neurônios são células que compõem o sistema nervoso. Isso mesmo, são células responsáveis por tudo que ocorre no nosso corpo. No que diz respeito a quê? Ao nosso raciocínio, à nossa inteligência, à coordenação aos nossos movimentos. E temos esta célula, que são células reprodutoras, o espermatozoide. É a célula, o espermatozoide, na junção com o óvulo, não é? Dá origem à formação de seres, que é a reprodução. E temos células arredondadas, que são os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são responsáveis, ou seja, são os glóbulos vermelhos que levam o oxigênio para todo o nosso corpo, não é? Então, acabamos de ver várias formas, ou seja, células com formas e dimensões distintas, variadas do homem. Agora, vamos ver as partes constituintes da célula. Temos aqui uma célula, como podem ver, a imagem está a nos mostrar. Temos esta parte, que é o contorno da célula, que tem o nome da membrana citoplasmática, ou seja, a membrana celular. Temos, como podem ver, as células são delimitadas pela membrana e contêm citoplasmas no seu interior. Então, temos aqui a membrana citoplasmática ou membrana celular e temos aqui a parte interior, no seu interior, o citoplasma, esta parte aqui. E temos o núcleo. Como podem ver, nas células existem ainda outras estruturas com funções especializadas, como, por exemplo, o núcleo. Temos aqui no centro, que garante a atividade celular. Meninos e meninas, como eu tinha dito anteriormente, todos os seres vivos possuem células. As células vegetais têm uma parede celular. A parede celular existe somente nas células vegetais. Vejamos. Células, diferentes formas. Os seres vivos possuem células com formas muito diferentes. As células das plantas, normalmente, apresentam uma forma mais geométrica. A imagem A, quando comparadas com as dos animais. A imagem B. Observem bem, temos aqui as duas células. Célula vegetal, esta imagem, com a forma mais geométrica, e temos a célula animal, a forma mais arredondada. Vamos ver agora. Vão conhecer as estruturas que são comuns aos tipos celulares. Células animal e vegetal. Vocês vão ver o que tem de comum, ou seja, de igual, na célula animal
e na célula vegetal. Vejamos. Células animal e vegetal podem ser denominadas como a unidade básica dos seres vivos, que integram os reinos animal e vegetal, respectivamente. Portanto, tanto a célula animal e vegetal é denominada como a unidade básica e fundamental dos seres vivos. Elas, estou a referir às células animal e vegetal. Elas são constituídas por estruturas que desempenham funções importantes para o funcionamento do organismo. Estou a falar de quê? Das partes constituintes da célula, da membrana celular, do citoplasma e do núcleo. Todas elas contêm estas partes. Outra característica comum à célula animal e vegetal é o facto de ambas, melhor dizendo, porque estou a falar das células, não é? É o facto de ambas possuírem núcleo individualizado. Todas elas possuem o núcleo, cada um com o seu núcleo. Então, acabamos de ver as estruturas comuns entre as células animal e vegetal. Agora, vamos ver as estruturas que diferenciam os tipos celulares, animal e vegetal. Vejam, um dos elementos que diferencia célula animal e vegetal é o formato. A célula animal é mais arredondada. Vocês estão a ver? Estão a lembrar da imagem que acabaram de ver? Tem um formato arredondado. Vimos que a célula vegetal é a mais geométrica. A célula vegetal, por sua vez, tem um formato retangular, diferente da célula animal. Esse formato é garantido pela presença da parede celular, uma estrutura específica dos seres fotossintetizantes. Ora bem, a célula vegetal diferencia da célula animal através de uma parede celular que ela possui. Portanto, a parede celular somente se encontra nas células, ou seja, é uma estrutura específica dos seres fotossintetizantes, ou seja, dos seres capazes de produzirem a matéria orgânica. E esse ser é a planta. É apenas a planta que realiza a fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é a produção da matéria orgânica nas plantas. Portanto, somente a célula vegetal contém a parede celular. E a parede celular reveste externamente a célula vegetal. Está na parte de fora da célula vegetal. Por isso que tem o nome de parede, não é? Ela é formada basicamente por celulose e garante mais resistência à célula. É como a tartaruga. A tartaruga tem aquela casa que ela carrega na costa. Para quê? Para protegê-la, não é? Então, a parede celular que existe na célula vegetal está ali para proteger a parte interior da célula. Além disso, a parede celular possui papel importante, é isso que eu acabei de dizer agora, na proteção contra a ruptura que pode ser provocada pela entrada da água. Então, já vimos o que difere a célula animal da célula vegetal, que a célula vegetal contém a parede celular, que é uma parte que só nós encontramos na célula vegetal. Aqui nós temos a imagem.
de duas células. Vamos ver? Temos a célula animal com o formato mais arredondado e temos a célula vegetal com o formato mais retangular. E vamos ver o que é que elas têm em comum. Vejam, temos célula animal e temos célula vegetal. Temos aqui o núcleo. Estão a ver? A parte que elas têm em comum. A célula animal contém o núcleo, a vegetal também tem o núcleo. Vamos ver a membrana plasmática, ou seja, a membrana celular. Estão a ver aqui esta parte interior. Aliás, não é a parte interior, é o contorno, a parte que contorna. Estão a ver? Tanto na célula animal como na célula vegetal. E temos o citoplasma, a parte interior da célula, tem na célula animal como na célula vegetal. Então já vimos 3 partes constituintes da célula que nós encontramos tanto na célula animal como na célula vegetal. Isso mesmo. E agora vamos ver o que? A parede celular, que eu acabei de dizer, que só se encontra na célula vegetal. Estão a ver? Serve como a proteção das outras partes do interior da célula. E aí, dúvidas? Perceberam tudo que nós vimos sobre a célula animal e célula vegetal? Isso mesmo. Agora, vamos exercitar, não é? Nós já falamos de células que existem em todos os seres vivos. Já vimos células que existem no corpo humano, no homem, não é? Células nos animais e nas plantas. Agora é hora de porem em prática aquilo que acabaram de aprender, não é? Isso. Então vamos lá, sublinhem as 2 frases que definem a célula. Nós aqui, nas frases, temos 4 frases. 2 delas definem a célula. Vamos lá ver? São as estruturas responsáveis pelo processo de produção e síntese das proteínas. B. São as menores unidades estruturais e funcionais presentes em todos os seres vivos, capazes de efetuar funções essenciais à vida. C. São organismos que apresentam características em comum. E D. É a unidade básica e fundamental de todos os organismos conhecidos. Vocês vão apenas sublinhar 2 das frases que temos aqui que definem a célula. Vamos lá? E aí? Já está? Já sublinharam? Não tiveram dificuldades? Claro que não, vocês são estudiosos. Então vamos lá ver as 2 frases que definem a célula. Temos a frase B, uma frase que diz, que mostra, ou seja, que nos dá o conceito da célula. São as menores
unidades estruturais e funcionais presentes em todos os seres vivos capazes de efetuar funções essenciais à vida. É um dos conceitos da célula. E temos a linha D. A célula é a unidade básica e fundamental de todos os organismos conhecidos. Isso mesmo. Agora, meus meninos, minhas meninas, vamos passar para o segundo exercício. Completem os espaços com os nomes das principais estruturas de uma célula, ou seja, com os nomes das partes constituintes de uma célula. Temos aqui uma célula, temos 1, 2 e 3. E temos aqui espaços para completarem com os nomes das partes que constituem a célula. Observem bem, vocês têm que ver que célula que temos aqui, se é uma célula animal ou célula vegetal. Vamos lá, meninos! E aí, já está? Conseguiram fazer sem nenhuma dificuldade? Não tiveram dificuldades, não é? Isso. Então, primeiro, vocês terão que me responder. Que célula é que nós temos aqui? Ótimo! É uma célula animal. Tem um formato arredondado. Isso mesmo. Então, vamos ver as partes constituintes. Temos é o núcleo. Vamos ver 2, citoplasma. 3, temos a membrana celular ou membrana plasmática. Então, aqui nós não temos aparelho celular, porque nós vimos que o aparelho celular é uma parte que nós encontramos somente, isso mesmo, na célula. Ótimo, na célula vegetal. Agora que já respondemos as perguntas sobre as células, a nossa aula não termina aqui. Sabem por quê? Porque agora é hora de copiarem o trabalho de casa. Eu vou deixar-vos com o trabalho para exercitarem em casa, para poderem consolidar aquilo que nós trabalhamos hoje, certo? Combinado. Então vamos lá. Responde as perguntas que te são colocadas. 1. O que são células? Vocês vão dar a definição das células. 2. Escreve os nomes das partes constituintes de uma célula. E 3. Indica 2 das diferenças que existem entre a célula animal e a célula vegetal. Meus meninos e minhas meninas, vamos agora fazer a síntese da aula. O que é que nós trabalhamos hoje na nossa aula de Ciências Integradas? Isso, nós trabalhamos a célula e vimos as partes constituintes de uma célula, não é? Falamos de células dos seres vivos, falamos de células do homem, não é? Células do animal e células das plantas, não é? Vimos também as partes constituintes de todos esses, melhor dizendo, seres vivos que eu acabei de mencionar.
Espero que vocês continuem a trabalhar em casa, continuem a estudar para poderem consolidar o que vimos hoje. Certo? Muito bem. Meus queridos alunos e alunas do quarto ano, chegamos mesmo ao final da nossa aula aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Continuem em casa a se cuidarem, a porem em prática tudo que aprenderam na escola e também tudo que aprenderam com o Ministério da Saúde. Fiquem bem, vemo-nos na próxima aula. Abração!